Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, mais uma análise de contratado, características desta vez de Léo Jabá, que inclusive já está na toca e deve ser anunciado oficialmente pelo Vitória a qualquer momento. Paulo aqui trouxe características dele, pontos positivos e pontos negativos, o que esperar. É um atleta de mais drible curto, é um atleta de mais explosão, de mais velocidade, como o Carlos Eduardo. A gente vai ver agora na análise, então já peço para você apertar aí o no gostei, apertar também no inscrever-se para a gente bater 75 mil quanto antes. Seu apoio é fundamental. Chegue mais, Paulo. Vamos para mais uma. Exatamente, Léo. Aqui a gente vai trazer características do atacante de beirada Léo Jabá, né? Só para trazer, antes de iniciar as características dele, e trazer alguns pontos, né, sobre o seu futebol. Ele é um atacante que joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Já posso adiantar aqui que prefiro ele muito mais no lado esquerdo do que no lado direito, e do Estrela Amadora, que é o time que a gente vai analisar 7 jogos dele aqui, que eu pude estar assistindo para trazer o conteúdo analisando o seu futebol. Ele jogou nos dois lados, porém teve a predominância maior no lado esquerdo, embora durante a partida tenha variações para o lado direito e também em raríssimos jogos, mas que aconteceu por dentro como falso 9. Então dá para jogar nessas 3 funções do campo, mas repito, na minha concepção, atua mais pelo lado esquerdo. Ele é destro, mas tem ali uma noçãozinha com a perna esquerda, principalmente para gerar finalizações. Primeiro vídeo que a gente vai observar aqui dentro das suas características, vamos observar ele no lado esquerdo, no lado direito e também alguns momentos por dentro no campo, como eu falei, da função que ele pode fazer, como a gente está vendo agora, ele no corredor central, a movimentação de atacar as costas da última linha. Nos jogos que eu pude observar o Estrela Amadora, eu peguei jogos relativamente com nível de competitividade maior, peguei um Estrela contra Benfica, Estrela versus Porto, Estrela versus Portimonense e algumas outras equipes qualificadas, eu pude observar que essas características e esses indicadores de desempenho dele estavam presentes em quase todos os jogos, que é essa movimentação de gerar o que a gente chama no tactiquês, que é o desmarque de ruptura, ou seja, a ação de se desmarcar para se movimentar nas costas de um defensor ou nas costas da última linha adversária para chegar na linha de fundo e gerar situações de cruzamento, situações de passe, situações de finalização. Um indicador de desempenho que vocês viram também no Carlos Eduardo, quem já saiu aqui, quem quiser também ver, ele ainda não estreou, provavelmente possa ser que ele seja relacionado com o Cuiabá, não é certo, mas a gente trouxe também de análise dele, e o Léo Jabá também possui essa característica de se movimentar para chegar com velocidade nas costas da defesa adversária. Esse vídeo aqui eu separei 3 minutos de movimentações dele para você observar, né, como ele teve essa mudança de posicionamento durante o Campeonato Português de 2023-2024. Tem lance dele no lado direito, se movimentando nas costas do lateral esquerdo, tem lance dele no lado esquerdo, atacando ali o entre linhas, entre o zagueiro pela direita e o zagueiro, ou melhor, o lateral direito e o zagueiro pela direita, mas também situações dele por dentro do campo para fazer essa movimentação, como a gente observa agora, ele atacando as costas numa região ali do meio espaço, que a gente ainda vai falar sobre isso aqui, e em algumas situações ele não era acionado, como a gente viu nessa jogada, em outras ele já tinha ali essa percepção de orientar o corpo e temporizar para atacar as costas no momento certo. Esse lance aqui muito inteligente, que tinha um jogador lá embaixo dando condição e ele chegou na linha de fundo. Além dele ter dado 6 assistências, foram 6 assistências, 5 gols na Estrela Amadora, teve várias e várias situações dele de possíveis assistências que os companheiros acabaram desperdiçando, e também alguns cenários de pré-assistência. Agora a gente está vendo também ali a movimentação para atacar a entrada da área, gerar finalização ao toque, coisa que no Estrela Amadora ele fez muito também, essa movimentação de vir para a entrada da área e gerar situações de finalização. Outra vez um passe decisivo, só que eu separei 4 lances que ele atacou as costas, fez o cruzamento e o jogador companheiro acabou ali perdendo o gol de cara. Agora a gente está observando situações, né, de momentos do meio espaço, como eu falei. O que seria o meio espaço, né? É a forma do atacante flutuar por dentro para ceder o corredor lateral para o lateral de origem, coisa que o Vitória faz muito na dinâmica com o Carpini. Quem acompanha nós vê que essa movimentação que você está vendo dele marcada aí, o Oswaldo faz constantemente para o Esteves espetar, e aí a hora varia, a hora o Esteves vem por dentro e o Oswaldo abre. Então o Léo Jabá também, o Estamador, fez muito essa movimentação de flutuar por dentro do entre linhas, nessa região do meio espaço, que é a região entre o corredor lateral e o corredor central, para justamente gerar associações tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Então também é algumas características que a gente pode observar dele. Se você chegou até aqui, deixa aí seu like, comenta o que é que você está achando dessa análise, que a gente tem muito para falar sobre o Léo Jabá. Segundo vídeo que a gente vai trazer ainda no momento ofensivo,
ainda em situações com a bola, vou trazer o Léo Jabá não mais em situações de ataque à profundidade, só que agora em cenários de 1 contra 1 ofensivo. O Carlos Eduardo trouxe na análise dele que ele é um ponta de corte, um ponta de condução, de arraste velocidade, que o Léo Jabá também faz, porém o Léo Jabá eu vejo que ele utiliza mais o 1 contra 1 em espaço curto que o Carlos Eduardo. Ele também tem a condução e velocidade, mas você pode observar que até o arraste dele, que também ficou muito marcado, porque, obviamente, o Estrela Amadora era um time que brigava para não cair no Campeonato Português, e em muitos momentos, né, jogava de forma reativa. A organização defensiva deles era um 5-4-1, em bloco baixo, em muitos momentos, vou pegar Porto, Benfica, Portimonense e outras equipes, eles acabavam tendo um jogo muito reativo, como vocês estão observando agora. Então, o Léo Jabá era importante no Estrela Amadora para fazer esses arrastes de velocidade, mas também buscar cenários de 1 contra 1, de drible curto, de situações de abrir ângulo, de finalização, uma jogada de 1 contra 1 no enfrentamento contra um lateral, contra um zagueiro, em cenários de arrasto também velocidade, como eu falei, em cenários de contra-ataque, para gerar ali um volume de jogo e uma saída bem rápida para a sua equipe, é que esse lance vai ficar um pouco claro isso, no momento que ele baixa para receber no meu espaço, e aí já busca 1 contra 1, já vai para o drible, as associações, para depois tentar ir a jogada para o corredor central. Então, é um ponta que busca mais um 1 contra 1 do que, por exemplo, né, um Carlos Eduardo busca, é um ponta que joga por dentro, fala, pô, mas jogar por dentro todo mundo joga. Não, se você observar Zé Hugo no Vitória, Zé Hugo não tem característica de jogar por dentro. Quando o Zé Hugo entra, ele joga praticamente toda a minutagem aberto no campo para arrastar, para gerar ali velocidade. Raramente ele faz essa movimentação por dentro. Do Léo Jabá não, ele pode jogar aberto no campo na dinâmica, mas também pode flutuar mais por dentro, como a gente está observando nessas jogadas, caso o treinador e a dinâmica da equipe peça, e acho que isso pode fazer ele se adaptar em algumas funções do Vitória, já que, como eu disse anteriormente, o Thiago Carpini já utiliza essa dinâmica de troca de posições, com ponta ora por dentro, ora aberto. E como o Vitória também, principalmente no segundo turno, vai enfrentar algumas equipes fora de casa, que são bem competitivas, estão brigando na parte de cima da tabela, como é o caso ali do Botafogo, como é o caso do Flamengo e de outras equipes, o Vitória também vai jogar de forma reativa, então esse arraste em velocidade pode ajudar bastante. Só que como o futebol hoje não tem somente a parte ofensiva, não tem somente o momento com bola, de gols, assistência, que eu sei que vocês gostam de ver esses passes, essas finalizações, esse volume de jogo, a gente também tem que trazer a parte defensiva do atleta, que hoje mais cresce no futebol, principalmente dos pontas, e que Carpini também prioriza muito. A gente observa aqui que o Léo Jabá, assim como o Carlos Eduardo, embora o Carlos Eduardo tenha algo que para mim o Léo Jabá não tem tanto, que é a transição defensiva longa, e o Carlos Eduardo já tem essa recomposição para fechar a linha de 5. Eu trouxe no do Carlos que ele fazia a linha de 5 no Estrela Amadora, o Léo Jabá não fazia a linha de 5, ele ficava na linha de 4 e ele era o jogador que saltava para pressionar, e isso ele ajuda muito. Ele foi em todos os momentos que o treinador pedia para que ele fizesse ali esses saltos de 10, 15 metros, em alguns momentos saltos até mais longos, de saltar no lateral, a bola vem pro zagueiro, ele saltava no zagueiro, o zagueiro recuava o goleiro, ele saltava no goleiro. Então você vê que era um jogador que tinha essa disposição para saltar em distâncias maiores. Você vê que quando o jogador não tem muita essa característica, ele salta em uma, a bola vem para trás, ele para, porque ele não tem aptidão para fazer isso a todo momento. E também pode ser uma orientação do treinador. O Léo Jabá não. O Léo Jabá já tem essa capacidade de saltar em um, com o mesmo fôlego, salta em outro jogador, bloqueou muitas ações que eu pude observar dentro da saída de bola do adversário, como foi essa, inclusive ele acabou até se acidentando, a bola pegou no estômago dele. Outra vez ele indo, né, variando do 5-4-1 para o 5-3-2, e em muitas situações ele era esse jogador que fazia essa movimentação para ir com o centroavante juntamente, né, na saída de bola do zagueiro, pressionar e fechar a linha de passe numa marcação ali, em muitos momentos por zona aqui, e você vê que o salto foi tão eficiente que ele rouba e aí dá assistência para o companheiro. Então é um jogador que nesse cenário defensivo de saltar agora, para ver claramente o 5-4-1 do time, ele aberto na lateral esquerda e ele mesmo saltando no lateral direito, que vai pegar a bola aberto ali na região do campo, um pouco ali mais na parte central, e outra vez ele vindo encurtar, e aí, mais uma vez, ele recupera a posse de bola contra o Porto, né, lá no Estádio Dragão, que é um jogo dificílimo, e ele realmente teve uma boa atuação dentro do que eu pude observar. Outra vez, cenário de salto de pressão, cenário de salto na zona da bola, e mais uma vez recupera a posse, e aí ganha o escanteio
na jogada. Então, esse foi as características. A gente tem que explicar aqui sobre característica, porque muita gente fala, Paulo, mas você disse que ele tinha um bom contra um, chegou na estreia, ele foi para um contra um, perdeu a bola e tomou o gol. Que um contra um é esse, gente, aqui é característica. Dentro disso ele vai acertar, ele vai errar. Lembra de Neres? Eu falei que Neres tem a característica dele de fazer um passe de ruptura longo buscando o Janderson. Ele acertou uns 5 no jogo. Só que teve uma que ele errou, mas ele errou dentro da característica. Então, não estou dizendo que o Jabá, por ter uma característica de ir para um contra um, que ele vai acertar todos. Por ele tentar muito, inclusive, ele vai errar muito. E esse aqui já estou abrindo a minha fala para algumas situações que a galera gosta de saber, do que eu não gostei muito. Eu observei que lá na Liga Portuguesa, embora ele realmente fez um campeonato na vida dele, mas ele tomava muita decisão errada. Então, por que ele também tomava uma decisão errada? Porque ele é um dos mais tentava da equipe. E o ponta que mais tenta é o ponta que mais vai errar. Então, tem sim momentos que você vai observar que ele vai tentar levar uma bola para uma zona que está muito povoada, muito densa, e era para ele ter tomado a decisão oposta, e ele acabou levando para uma região mais perigosa, perdeu a bola. Tem situações que ele vai buscar um drible a mais e vai acabar prejudicando, porque já poderia ter saltado a bola. Tem momentos que a gente vai falar, puxa para a direita, ele vai puxar para a esquerda, e aí vai acabar perdendo um ângulo de passe, de progressão. Enfim, foi um dos pontos que eu observei dele, que algumas tomadas de decisões dele, embora tenha sido um campeonato muito bom, pudesse ter sido melhor. Outro ponto foi na fase defensiva, que eu pincelei um pouco falando sobre o Carlos Eduardo, que não tinha tanta assim no Jabá que eu vi, é que a transição dele não é que é ruim, mas não é tão boa assim. Como eu falei, em jogar um espaço onde ele precisa saltar 15, 10 para frente, ele é muito bom. Agora, se ele precisar correr 30, 40 para trás, de repente não vai ajudar tanto assim. Léo tá colocando aí na tela, como eu falei muito, né, sobre a característica de jogar no meio espaço. Na parte esquerda, você está observando a subdivisão dos corredores, que é um dos slides do meu curso de análise. Você vai observar que o meio espaço é aquela região entre o corredor central e o corredor lateral, que muitos meias jogam, e que hoje os pontas, por construírem mais do que construíam antigamente por dentro do campo, também acabam executando, e o Léo Jabá, como eu falei, flutua muito nessa região do campo. Eu acho que, de todos os pontos que o Vitória contratou na temporada, é unanimidade que, quantitativamente falando, ou seja, nos números, é o melhor, e qualitativamente falando, que foi também o que eu fiz de assistir, de observar, de ver 7 jogos e ver o que é que acertou, o que errou, faz sentido a contratação. Eu acho que isso é um fato. Não significa que esse fato vai corresponder em uma assertividade na contratação. Tem jogadores que são bons e não acertam em outras equipes, é normal. Walter Bo só não fez gol no Vitória. Pega a carreira de Walter Bo, quando ele saiu do Vitória e outros times, ele jogou muito. No Boca, foi campeão sul-americano depois, passando por São Paulo, mas no Vitória não rendeu. Então, faz sentido a contratação pelo ano que ele fez. Agora, a gente fica com o pé atrás, por quê? Ainda não se provou no futebol brasileiro, como a gente esperava que ele fosse provar quando surgiu ele no Corinthians, até quando foi no Vasco, teve uma expectativa e não conseguiu se confirmar. Estava no Brasil, no São Bernardo, que disputava a Série C. E o segundo ponto, que tá vindo de uma lesão um pouco séria num tendão de Aquiles, que afastou ele aí por uns 40 dias e ainda está ali nesse processo de aperfeiçoamento físico para voltar. Então tudo isso gera um pé atrás. Mas, do que a gente pode observar, a gente tem que trazer análise do que a gente viu. E o que a gente viu é que realmente foi uma temporada boa e pode nos ajudar. Não vejo cupom para chegar para resolver. Falei a mesma coisa do Carlos Eduardo, mas eu acho que também pode nos ajudar. Também acho que pode ajudar, apesar de achar que essa lesão realmente pode ter um contexto que pode atrapalhar. Espero que ele se cure logo e ajude a gente o quanto antes, porque a gente está precisando. Assistiu até aqui? Bote aí Vitória 2, Cuiabá 0 e deixa o like e ativa a notificação da nossa transmissão, tá? Tamo junto, galera. Valeu, Paulo. Um abraço, meu povo. Fui.